Olá amigo do canal Dialeto Nerd, aqui Bruno e hoje venho falar-te de Superman e Batman, volume número 1 de Jeff Loeb. Ora, antes de começar a falar-te da obra em si, queria fazer-te primeiro aqui alguns apelos. Primeiro queria pedir-te que te inscrevesses no canal, se não fosse inscrito, que desses aquele like para dar um apoio. Ver também as redes sociais, neste caso o Instagram. Eu coloco sempre lá alguns vídeos de coisas que eu não coloco aqui, como aquisições, as minhas primeiras reações. Peço também para, se tiveres interesse depois nesta obra ou noutra obra, para utilizares os links do canal que eu deixo sempre na descrição e assim dás força e ajudas o canal a crescer cada dia mais. Ora, antes de começar a falar de forma mais detalhada do livro, queria apenas fazer aqui uma pequena introdução. São dois personagens que eu tenho aqui alguns sentimentos um bocadinho distintos. Um gosto bastante, é o meu personagem preferido, e o outro é um personagem que eu gostei muito na minha infância, mas mais recentemente fui aprendendo a não gostar tanto dele, devido aos exageros que foram colocados através dos roteiristas. Ok, que a fama do personagem começou a exigir que ele tivesse outro tipo de histórias e tivesse noutro tipo de ambientes, mais galácticos talvez, mais espaciais, mas para mim o Batman fora das ruas é sempre um exagero tremendo. Quando ele combate principalmente quando ele tem embates contra o Super-Homem, acho sempre sem noção, um bocadinho sem noção, porque acho que é um personagem que se movimenta praticamente à velocidade do pensamento, pode simplesmente atirar um raio de calor da Lua para a Terra, pode erguer um planeta, ou seja, é infindável as capacidades e as valências de um. E o outro é um humano bastante dotado, com uma inteligência muito grande, mas acho que exagera-se bastante. Mas pronto, não quero estar aqui a alongar muito em relação a isto. Isto tudo é apenas uma pequena introdução, porque isto tudo para dizer que eu li este encadernado, que tem bastante histórias, eu já vou dizer quais são e tudo, tem bastantes histórias, e eu fiquei bastante agradado e bastante surpreendido, e isto sim, é o Super-Homem que eu gosto de ver e é o Batman que eu gosto de ver. Tem algumas pequenas particularidades, mas eu já vou mencioná-las já de seguida aqui numa visão mais detalhada. Ora, então aqui está Superman Batman volume número 1 de Jeff Loeb, Ed McGuinness e Michael Turner. Isto é um TPB, um encadernado. Ele compõe então, Superman e Batman de 1 a 13. Todo ele é escrito por Jeff Loeb. O primeiro arco é desenhado por Ed McGuinness e o segundo arco Michael Turner. No meio tem uma história, um one shot só, que é o número 7, que é de outro artista, mas nós já vamos ver. Ora, espetacular aqui a primeira imagem aqui dos dois personagens. Foi Pat Lee, exatamente. Sétima história é de Pat Lee. Aqui uma introdução, estas são algumas das capas de outras edições. E começa então aqui a primeira história de Superman e Batman Part 1. Este primeiro arco vai do número 1 ao número 6, é o primeiro arco. Este arco, como eu disse, é de Jeff Loeb e de Ed McGuinness. E tenho a dizer que é um arco divertidíssimo. Temos Lex Luthor como presidente e, como presidente, ele anuncia a todo o mundo que um meteorito do tamanho da Austrália está em colisão com a Terra e ele vem carregadinho de radiação, ou seja, vem cheio, é uma bola gigante de kryptonite. Como tal, Lex Luthor acaba por utilizar esta situação toda para alertar a população dos Estados Unidos, dizendo que isto é um plano do Super-Homem para atingir o planeta Terra e então que todos devem se unir contra ele. E como tal, ele acaba por juntar uma equipa de super-heróis para apreendê-lo e trazê-lo à justiça. Obviamente o Super-Homem não está muito interessado nessa situação e juntamente com ele, junta-se então o Batman nesta luta contra estes heróis que tentam capturá-los e contra, acima de tudo, o Lex Luthor. É uma história divertidíssima, cheia de ação. Os desenhos do Ed McGuinness eu acho muito, muito, muito interessantes. Gosto imenso dos desenhos do Ed McGuinness. Está aqui um desenho espetacular. É engraçado que ele faz aquele desenho todos bombadões, os personagens são todos bombados e tal, que supostamente poderia não ter ali algum interesse, mas ele faz de uma maneira muito... Ele faz umas sombras
muito intensas, têm um traço preto grosso, um contorno grosso, preto. Eu acho muito, muito, muito bonito o desenho do Ed McGuinness, apesar de não ser assim, se me dissessem à primeira, é um desenho em que eles são todos muito abombados e não sei o quê, eu torceria o nariz, mas depois de ver eu acho que ele conjuga muito bem. E a ação dele também é muitíssimo boa. Ele ele faz uma dinâmica entre quadros que eu acho espetacular. Pronto, esta história é divertidíssima. Aqui está o tal meteorito que tem o tamanho da Austrália, que vai contra a Terra e vem carregadinho de radiação de kryptonite. Então ele lança então essa situação. Estão aqui a equipa, alguns dos integrantes, a equipa que se junta para então prendê-los, capitaneada então por o Capitão Átomo, que é um ex-militar, e então como tal segue sempre o governo e as autoridades, e então segue. Esta história é muito interessante, tem algumas reviravoltas, tem algumas situações que nós não estamos à espera que apareçam e acontecem, e é muito divertido, é muito interessante. E o final tem uma situação que eu tenho que, não vou estar aqui a dar muitos spoilers, mas tenho que dizer que a situação final tem ali um exagerozinho que eu acho que enfraquece um bocado a história, que estava numa nota fantástica, mas tem ali uma situação que eu acho que seria desnecessária de utilizar, mas tem um desfecho interessante, porque a determinada altura nós achamos que a história está focada simplesmente em crer que o perigo está no meteorito, e no fim há ali um twist e a resolução passa por outro aspecto e sai o foco um bocadinho desse meteorito e foca-se noutra confrontação. Tem um sem número de combates. Nós temos aqui o Solomon Grundy, temos aqui um monte de personagens que aparecem. Solomon Grundy. Tem aqui um monte de personagens, Mongul, é a pancadaria do princípio ao fim, divertidíssima esta história. Pequeno apontamento, antes de passar para o próximo arco, um pequeno apontamento que eu tenho que fazer aqui é uma situação que que me fez relembrar uma história que eu li e que muita gente já deve ter lido, que é a história do Batman contra o Hulk. Não sei se lembram, eu não me saio da memória porque eu sou super fã do Hulk, eu nunca me esqueço dessa situação, e como tal o Hulk é derrotado pelo Batman com um pontapé no estômago e depois um sonífero, uma bomba de sonífero e não sei o quê, e ele adormece o Hulk. Eu achei essa situação estranhíssima e achei engraçadíssimo porque aqui acontece exatamente a mesma coisa. Nós temos aqui o Solomon Grundy, que está um bocado desorientado, e o Batman faz aqui umas manobras, pontapeia, soqueia, por aí fora, e faz um knockout no Solomon Grundy. Eu não tenho tanto conhecimento, obviamente, do Solomon Grundy como tenho do Hulk, que é um personagem que eu sigo, é um personagem que eu adoro, né? Dos meus preferidos. Solomon Grundy não tenho tanto conhecimento como ele, mas imagino, por as histórias que eu já li meia dúzia de histórias com ele, e eu acho que ele obviamente não é um Hulk, mas é um personagem extremamente denso e forte e poderoso, e então acho estranho que o Batman não consiga vencer desta forma, porque obviamente que ele aqui fala um bocadinho, ou tenta utilizar ali os pontos de pressão, só que os pontos de pressão funcionam quando são dois seres com mais ou menos a mesma composição, não é? Os pontos de pressão, nós conseguimos utilizar os pontos de pressão de outra pessoa, porque nós temos mais ou menos a mesma dimensão, a mesma força, a mesma fisionomia e por aí fora. Não funcionaria contra um Solomon Grundy, como muito menos funcionaria contra um Hulk. É a mesma coisa que eu utilizar os pontos de pressão, por exemplo, de uma parede. Por exemplo, uma parede está rachada. Eu posso utilizar esse ponto de pressão, mas eu não vou conseguir. Eu, se pontapeá-la, vou partir ao pé, não vou furar a parede. E então faz-me um bocado de confusão esta situação, e então aqui relembrou-me um bocado. Acho que são aqueles pequenos exageros à Batman que me afastaram do personagem, mas tenho a dizer que aqui o personagem Batman, eu gosto. Este é o Batman que eu gosto. Outra coisa que tem aqui, não é só neste primeiro arco, aqui mais uma cena de pancadaria fenomenal. Chega aqui então esta equipa para pará-los, tem aqui um manancial de super-heróis, tem aqui lutas fantásticas. Algumas resoluções, ok, eu dou uma palmatória. Algumas resoluções são um bocadinho forçadas e duvidosas, mas nós sabemos que nestas situações acontece sempre assim um bocadinho de facilitismo, mas nada que choque, nada que tire da história e que te faça fechar o livro e dizer assim, não leio mais isto, não. Muitíssimo divertido. O que eu estava a mencionar é que existe aqui, ao longo de todo este livro, esta situação de quadros de personagem, ou seja, este azul é o pensamento, as ideias do Batman, e aqui vem em amarelo, com o fundo amarelo, as do Super-Homem. E esta dinâmica em que na mesma cena, na mesma situação, temos aqui é especificamente bem explicado. Temos aqui então com o símbolo do Super-Homem e aqui com o símbolo do Batman, exatamente para depois, quem lê começa a partir deste capítulo, perceber esta dinâmica. E então é esta situação, e então é sempre descrita pela visão de um e a visão do outro. E a visão dos dois são completamente diferentes. É exatamente aquela situação da luz e das trevas, do otimismo e do pessimismo e do pragmatismo. E então é
exatamente esta visão que é colocada ao longo de toda esta obra, tirando aquele one-shot, toda esta obra, primeiro arco e segundo arco, e esta dinâmica é fenomenal, fenomenal. Esta é uma tirada de gênio do Jeff Lubb, escrita de gênio. Passamos então aqui para, o capítulo número 7. Este é o tal one-shot, de nome Protégé. Basicamente não é bem uma história de Super-Homem e Batman, é mais uma história de Superboy e Robin. Neste caso, o Robin era o Tim Drake, não é? E o Superboy é o Collins. Neste caso, o que é que acontece? É como está aqui. Eles estão os dois aqui à espera que chegue, então, foram contactados pelo Super-Homem e pelo Batman. Estão à espera deles. Estão um bocadinho apreensivos, porque acham que vão levar um raspanete, mas na realidade o que eles trazem é um pedido de ajuda. No primeiro arco é-nos apresentado um personagem, um garoto que é um super gênio, que depois tem um desenvolvimento na história, mas que é um garoto que está entre o heroísmo e a vilania. E como tal, é-lhes pedido ajuda, tanto ao Robin como ao Superboy, através do Super-Homem e do Batman, que os ajudem em passar para o lado deles, então, este garoto. Então eles são mandados para lá, para a fortaleza. O garoto tem uma fortaleza no Japão, e então eles vão lá tentar, e então colocam-se numa aventura em que são colocadas alguns desafios. Eles tentam sobrepor, porque o rapaz não se deixa entregar de forma assim, ou não se deixa convencer assim de ânimo leve, então dá alguma luta. É uma história mais ou menos, tem uma arte que eu não me agrada muito, curiosamente, quando desenho os personagens. Eu tenho aqui, por exemplo, logo no início, por exemplo, tem aqui esta imagem do Superman estranhíssima. A composição desta imagem do Super-Homem está, para mim, bastante estranha, mas até mesmo esta maneira como ele poisa, supostamente ele devia pousar reto, não devia haver este ponto de pressão de se agachar. Acho que ele podia simplesmente abrandar, mas pronto, acho que a composição corporal é assim um bocadinho estranha, mas quando passa, curiosamente, aqui mais para a frente, em que entra aqui um bocadinho de Power Rangers, isto vira um Power Rangers, em que entram aqui uns robôs, está aqui os desenhos dos robôs. Gostei imenso do desenho. Eu não sei se este artista, não o conheço, acho que é a primeira coisa que eu leio dele, os primeiros desenhos que eu vejo dele. Eu não sei se ele já fez alguma coisa relacionada com mangás, mas eu acho interessantíssima a maneira como ele desenha robôs. Muito, muito, muito interessante. Gostei imenso. A história é meio mas pronto. Também não tem grande influência na trama, tem alguma ligação com o capítulo anterior. Percebemos aqui também que o Superboy tem um segredo que não quer contar, e fica sempre na dúvida se conta ou não conta ao Super-Homem, porque é algo que é bastante complicado de ser contado. Um segredo grande que ele tem. No arco final desta obra, deste encadernado, nós temos então The Supergirl from Krypton. E então é um arco, mais uma vez, de 6 números. Neste caso temos do 8 ao 13. Aqui já temos então o traço de Michael Turner, também um traço espetacular. Eu só não gosto aqui eu só acho aqui é que algumas feições, principalmente das personagens femininas, são um bocadinho todas similares, são muito parecidas, mas um traço muito bom, um desenho muito... um traço até um bocadinho Jim Lee, mas é um traço bastante interessante. Continua a mesma dinâmica de quadros, em que temos aqui os pensamentos do Super-Homem e temos aqui os do Batman. Isto pega exatamente a seguir ao primeiro arco relacionado com o meteorito e por aí fora. Continua exatamente a partir dali, da resolução daquele. E nós temos então aqui um arco que acho que está aqui já aqui o spoiler no próprio título. É então a aparição de uma nave que cai aqui no mar e que é descoberta pelo Batman, e dentro dela traz então uma nova personagem. Traz então Kara, a Supergirl, que depois descobrimos então que é familiar do Super-Homem, não é? Que é primo dela. Temos então aqui as primeiras reações dela em relação aos habitantes da Terra. Tentam se meter com ela, porque ela vem obviamente um bocadinho à Exterminadora Implacável, ela parece despida, não é? E então metem-se com ela e não sei o quê, e então tem azar, não é? Porque ela, obviamente, estando na Terra, perante o sol amarelo, apesar de ser de noite, não é? Mas pronto, já começa a desenvolver e a manifestar aqui os seus poderes. E então aqui este arco, que é um arco muitíssimo bom, diferente do primeiro, não é tanto baseado na pancadaria, mas é estupendo. Este encadernado é muito bom. Aconselho bastante este encadernado. Divertiu-me imenso a ler, li com muito prazer. Aquela história no meio é um bocadinho um tira-gosto, não é tão interessante, mas de resto é sempre a andar, muito interessante. Aqui temos o Batman sempre a tentar dar um passo à frente da situação, mas este é o Batman que eu
acho interessante. Não é o Batman que derrota deuses e por aí fora. Este é o Batman que eu acho interessante. E aqui a dinâmica está muitíssimo boa e está muito bem aproveitado. O Clark Kent, ou melhor, o Super-Homem, tem aqui um aspecto um bocadinho oriental, desenhado aqui pelo Michael Turner, mas pronto, é uma decisão que o artista teve. Temos aqui, então, é a descoberta, então este arco passa então pela descoberta deste novo ser, que eles, obviamente, o Super-Homem quer abraçar logo ela e sente que ela é de Krypton e tudo. O Batman, obviamente, não. O Batman, obviamente, tem suspeitas, não acredita, tem dúvidas, e então há aqui um certo conflito, em que se junta também depois outros personagens, como a Mulher Maravilha, junta-se neste pequeno conflito, e então nós vemos aqui um Super-Homem já mais melindrado, um bocadinho mais nervoso, um bocadinho mais descontrolado, que é uma faceta muito interessante do Super-Homem, que normalmente é sempre aquele personagem muito calmo e muito tranquilo e que tem sempre as decisões certas, mas aqui Jeff Lubb dá-lhe uma camada extra, que acho que é difícil às vezes dar a um personagem como este Super-Homem, um deus, dar-lhe muitas camadas, porque há coisas que são quase proibitivas de fazer com ele, mas neste caso ele consegue-lhe colocar uma camada subtil, sem desvirtuar completamente aquilo que nós conhecemos e aquilo que nós gostamos neste personagem. Esta história tem obviamente outros desenvolvimentos, tem aqui também a presença aqui do Krypto, o cão. Eu não sei bem esta situação, eu não sou tão, não tenho a cronologia DC tão, ainda por cima isto é uma confusão do que é canónico e o que é que não é. Eu teria a ideia que o Krypto já não era canónico nas histórias do Super-Homem, mas pelos vistos aqui já é. Mas achei curioso. Não tem muita intervenção, é verdade, mas tem aqui as suas aparições, o que é sempre interessante. E então aqui é um dilema completo entre ela própria se aceitar num planeta que não é o dela, os hábitos que ali são colocados, as desconfianças da parte do Batman e a aceitação tremenda da parte do seu primo, não é? Do seu suposto primo, a dúvida que recai sobre ela, a descoberta dos poderes que ela tem, ela fica deslumbrada e ao mesmo tempo sem perceber qual é a sua finalidade. É falado aqui também um bocadinho sobre a origem de Krypton e também dos pais dela e dos tios, que são os pais, obviamente, do Kal-El, não é? Do Super-Homem. E entra aqui então outros personagens que começam a ter interesse nela, que é tanto a Mulher Maravilha, não é? Porque reconhece o potencial dela, como também este ser diabólico da DC, este vilão, que é Darkseid. E a partir daqui não conto mais nada, deixo mesmo para desfrutar, porque a partir daqui é que a história ganha aquele impulso e que o desenvolvimento é tremendo e super interessante. Ela aqui fica nesta situação, nesta cena, ela fica deslumbrada com a estátua feita em honra do seu primo e fica deslumbrada dizendo que é assim que eles te veem. É esta a responsabilidade que eu também tenho, não é? De ser vista desta forma. Tu és um ícone, tu és a esperança, tu és a luz deste mundo e eu sinto também um bocadinho dessa responsabilidade, não é? Qual é a minha postura aqui? Qual é o meu posto neste planeta? E tudo isto é aqui há aqui um jogo. Obviamente isto não é altamente filosófico nem nada disso, mas aborda vários aspectos e acho que é 5 estrelas. No final temos aqui um conto pequenino, When Clark Met Bruce, A Tale from the Days of Smallville, aqui uns contos de Smallville, e então tem aqui uma história pequenininha, tem aqui 2 páginas de história, mais a focar um bocadinho mais a interação deles, obviamente, sem grande peso e sem grande importância, mas tem depois aqui também, muito interessante, tem aqui a descrição do Super-Homem, tem aqui o seu nome, a sua ocupação, o seu status, não é? Ser casado, se não é? Que Lois Lane, a altura, peso, os olhos, a cor da pele, blá, 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 blá. Depois tem aqui um bocadinho da história e os seus poderes, a mesma situação relacionada com o Batman. Temos também com o presidente Lex Luthor, Talia também, tem aqui Metal, que é um personagem que também entra no primeiro arco e tem é mencionado e também entra naquele one shot. E temos aqui depois algumas capas. Esta, por exemplo, é a capa que vai ser utilizada no ônibus que vai sair neste ano, em teoria, supostamente, se tudo ocorrer dentro do previsto, sairá com esta capa mesmo, Dan McGuinness. Temos aqui algumas capas. Esta é a capa também, esta já é de Michael Turner. Esta aqui já é de Jim Lee, exatamente, Jim Lee, que é a capa. E temos aqui algumas da Supergirl, então, também de Michael Turner. Este é o back cover do Public Enemies e temos aqui o front cover, ou seja, a capa traseira, a capa da frente do encadernado, mas do encadernado que traz só o primeiro arco. E temos aqui alguns estudos do personagem, alguns trajes e por aí afora.
Ora, este então é a minha opinião em relação a esta leitura. Foi bastante prazerosa, aconselho bastante a ler. Tenho também a dizer que além deste encadernado, existe também a possibilidade de adquirir em formato absoluto, que é aqueles capa duras com slipcase, num tamanho muito grande, bastante acima, maior que o formato ónibus. E também que vai sair, por falar em ónibus, vai sair também uma versão este ano. As datas estão a ser um bocadinho, como nós sabemos, infelizmente, devido a tudo o que aconteceu, as datas estão a ser um bocadinho suscetíveis a mudanças, mas em teoria sairá no meio deste ano, será também o ónibus com as primeiras histórias, 30 ou 40 histórias, não sei precisar, deste conjunto de heróis. E mais uma vez, se gostaste deste vídeo, subscreve o canal. Se ainda não subscreveste, partilha, comenta, dá like. Até mais.